Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje nós vamos dar aqui continuidade à nossa aula de literatura. Hoje nós vamos falar de um conto que eu gosto muito e que a gente chegou a trabalhar, a gente chegou a comentar sobre ele na última aula. Eu tinha pedido que vocês tivessem lido, a gente só não teve tempo hábil para poder corrigir todas as resenhas e eu aprofundar nessa discussão. É o conto Amor, da Clarice Lispector. Clarice Lispector, conforme eu já falei para muitos de vocês, ela é uma autora que ela tem um diferencial de outros autores, que é muito interessante a forma como ela aborda a, o tratamento da descrição do personagem nos seus contos. Enquanto muitos autores têm uma forma muito grande de exemplificar, detalhar questões externas ao personagem, ela tem essa questão de mostrar como é o psicológico do personagem. Quando a gente lê um conto da Clarice Lispector, a gente vê que é uma literatura que é chamada de intimista. E é intimista porque a gente se aproxima desse personagem, a gente sabe o que ele sente, a gente consegue entender os seus dramas, os seus questionamentos, né, as suas crises, sobre diversos pontos da vida. Né? Até porque a temática da Clarice Lispector, por mais profunda que às vezes seja, que ela fala de solidão, ela fala de família, sempre, né, fala sobre o amor nas suas formas mais simples, fala sobre a forma da gente enxergar as pessoas. A melhor coisa de ler sobre ela é que a gente consegue se identificar muitas vezes com aqueles sentimentos descritos dos seus personagens. O Conto Amor é um conto que eu considero um conto complexo para uma primeira leitura. E como eu sempre falo para vocês, não há nada de errado em a gente na procurar na internet, procurar resenhas, procurar análises de pessoas que já compreenderam melhor esse conto, porque o nosso objetivo aqui, primeiramente, é conhecer esses autores. Né? A gente vai ler, vocês fazem essa leitura e a gente tenta conhecer o máximo que a gente puder. O Conto Amor é um conto simples e que a dificuldade que pode haver nesse conto está muito relacionado com o que tem a ver com o título, com aquelas situações simples que a autora valoriza muito, valoriza demais no seu conto, nos seus contos. E a gente vai observar a história de uma mulher, uma mãe, dona de casa, e que ela tem uma rotina completamente cheia e que ela tem aquela questão de dizer que ela toma a vida dela por certa. E muitas vezes, quando a gente toma tudo por garantido, a gente não dá muito valor, a gente não observa as coisas. E o que acontece nesse conto? Ela tem filhos, marido, casa para cuidar, ela faz tudo sempre no jeito certinho, né? Todo dia, automático, já entra no automático. E é um conto que se passa bem, né, uma época bem antiga, e ela vai dizer que tem uma hora do dia que essa personagem ela sai para ir a fazer suas compras e ela pega um bondinho, né, e vai fazer as suas compras e que durante esse trajeto do bondinho é um momento que ela para. Ela tá ali com as sacolas e ela fica ali parada sem ter muito, não tem ninguém para conversar, não tem serviço para fazer, ela está só aguardando a chegada do seu trajeto. E aí que é chamada, eu acho muito interessante, eu até falei muito, explorei muito isso com vocês na última aula, que é chamada de hora perigosa. Né? O que seria a hora perigosa? A hora perigosa é aquela hora que a gente está tão imerso nos nossos pensamentos, que a gente está tão chega a estar distraído da nossa rotina, porque por alguma razão a gente está ali sem ter o que fazer, que nos nossos pensamentos começam a vir diversos questionamentos sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que a gente tem por perto, sobre tudo. E qualquer coisa é capaz de disparar essa sensação. Né? Nesse conto, tem dois momentos que são muito significativos que acontece com a nossa personagem principal.
ela tá dentro do bonde e ela olha para passando perto de um parque, né, sendo um banco, tem um cego sentado, aproveitando o dia e mascando um chiclete. Então, assim, essa figura tão simples mexeu muito com ela, causou muito incômodo, né? Como assim, aquele homem pode estar aproveitando tanto esse dia? Que tranquilidade é essa? Um homem com essa limitação. E ela começou a se questionar. Como eu falei, ela levava a vida dela no automático. E eu falei para vocês muito que esse conto nos dá uma noção de perspectiva, né? É aquilo, a gente tem uma opinião sobre a nossa vida, até que e às vezes a gente acha ruim, a gente acha que tem problemas, e todo mundo tem, mas às vezes até que a gente conheça outras realidades. E aquilo desperta a gente para poder pensar e refletir sobre o tamanho real dos nossos problemas, o quão bom é a nossa vida, né? E tudo mais. Esse despertar, né? Essa reflexão súbita tem um nome específico que é uma característica muito forte em diversos contos dela, né, que se chama epifania. Epifania é esse lampejo de lucidez. A gente observa algo, a gente começa a refletir e se questionar de várias formas, né, nessa chamada hora perigosa. É muito interessante que a gente chega a toda essa conclusão justamente pela literatura dela ter esse caráter intimista, aproxima o leitor do personagem dela. A gente consegue traçar um psicológico do personagem. E sempre que a gente tem a visão do psicológico, a gente sabe exatamente o que ele está sentindo, porque está descrito para a gente. Né? A gente consegue se identificar com muito daqueles problemas, daquelas situações, daqueles questionamentos. Um outro momento do conto é quando ela desce num parque, atordoada com aquela epifania, com aqueles momentos, ela desce num parque e vai observar o verde das folhas, observar a natureza. Ela tira um tempo para aproveitar algo que ela nunca aproveitou e que sempre esteve ali, à disposição. Diferente de outras pessoas que têm essas limitações, ela tinha tudo para também poder aproveitar. E aí ela vai para casa, ela volta para sua casa, imersa naquilo e vai ter o seu momento com a sua família, né? Esse conto, assim como a gente vai ver em outros contos da Clarice Lispector, que a gente tem que parar para pensar o narrador, como é esse narrador. A gente vai parar para pensar qual é a temática do conto, né? Aqui fica confuso, muita gente, quando não leu direito, fala sobre amor, mas não é bem simplesmente isso. A gente tem toda uma questão de sentimentos mais profundos nessa história. E tem a questão da epifania, da hora perigosa. Então eu acho que são contos que aproximam muito do leitor. Por isso que ela é tão assim, a gente vê muita coisa, de gente até muito jovem ainda lê, adora frases dela, porque ela tem essa característica de ser muito sagaz, de representar o que a gente sente. Tá? Eu queria propor a vocês que nós fizéssemos uma resenha sobre o conto, que vocês lessem de novo, né? Agora, tendo assistido o vídeo com esse olhar um pouco mais maduro, já sabendo do que se trata, analise esses aspectos formais de narrativa. O narrador é onisciente, ele sabe de tudo, e, portanto, se ele sabe de tudo, ele está em terceira pessoa observando, ou ele participa da história, é um personagem, é em primeira pessoa. Né? Quais são os temas? Exemplifique com situações do texto. Lembra da característica importante da epifania? O que é a epifania? Que momento descreve essa epifania? E também vamos pensar num como um todo. A nossa conclusão tem sempre que a gente pegar e falar da nossa opinião, porque resenha é isso, né? A gente tem que colocar um pouco a nossa voz ali, que é o que chama de corte autoral, e aproveitar para fechar reforçando sobre o que você disse lá no início, sobre do que se trata o conto e tudo mais. Tá joia?
Então, eu aguardo o retorno de vocês. E é isso. Um abraço para todos e até a próxima.